Oi, gente! Vamos para a nossa revisão geral do conteúdo de ângulos que nós estudamos nessas duas últimas semanas. Eu tenho certeza que vocês aprenderam bastante e qualquer dúvida, espero que você tire a dúvida agora. E vamos lá? Vamos estudar? Nós vimos que o segmento de reta, ele é marcado por um ponto de início e um ponto final, ele acaba. E a reta, ela já não acaba, ela não tem fim, ok? Ela continua, ela é contínua. Vimos também que as retas paralelas, são essas retas uma ao lado da outra, as concorrentes, elas já se cruzam, ok? E as retas perpendiculares, elas marcam ângulo de 90 graus. Polígonos, características principais. Todos os lados são retos, são fechados e os lados ou linhas, eles não se cruzam. Quer dizer que nós temos uma imagem polígono. Cada polígono tem a mesma quantidade de vértices, ângulos e lados. E os triângulos também, eles se classificam de acordo com a medida dos ângulos. Quando nós temos três ângulos menores que 90 graus, nós chamamos esse triângulo de acutângulo. Quando nós temos um ângulo, que principalmente é o ângulo reto, nós chamamos de retângulo. Quando nós temos um ângulo, ele é obtuso, ele se chama obtusângulo, ok? Ou seja, o ângulo, olha, ele é maior que 90 graus, percebeu? Ele é obtusângulo. Nós classificamos também os triângulos de acordo com a medida dos lados. Quando um triângulo ele tem os três lados iguais, nós classificamos ele como equilátero. Equi significa igual, látero, lado, lados iguais, três lados. Um exemplo, esse lado aqui tem 7 metros, esse 7, este 7, são três lados iguais. Outro exemplo, 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, 20, 20, 20, equilátero, três lados iguais. Isósceles, quando nós temos dois lados de medidas iguais e uma diferente, ok? Um lado tem uma medida menor e os outros dois lados, as medidas maiores iguais. Escaleno já é quando nós temos três lados com medidas diferentes. Nenhuma das medidas são iguais. Nós classificamos esse triângulo como escaleno. Vimos em ângulos também que eles são classificados como ângulo agudo, quando são ângulos menores que 90 graus, classificamos ele de um jeito mais fácil de aprender, como agudinho. O ângulo reto, 90 graus, o ângulo obtuso, maior que 90 graus, ou seja, obtusão, maior que 90 graus, agudinho, menor que 90 graus. E o ângulo raso, é aquele ângulo que começa na marca 0 grau e termina no 180 graus. Ele faz meia volta da circunferência. Nós classificamos como ângulo raso. Como a gente usa o transferidor? Nós precisamos reconhecer que o transferidor ele tem uma marquinha. Essa marquinha nós classificamos ela como ponto de origem, ok? Dá para perceber aqui, ponto de origem. Então, como que a gente faz? A gente pega o ponto inicial de uma semirreta, ou de uma reta, nós colocamos esse ponto de origem sobre o ponto, o vértice, que é a junção, que é a união das duas retas ou semirretas. Nós marcamos esse ponto de origem e nivelamos essa base da régua com a marcação da reta ou da semirreta da imagem a ser verificada, ok? Depois que você nivela, o que você vai fazer? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar esse ponto de origem, então vou fazer o quê? Vou nivelar e em seguida eu vou ver onde está a marcação da outra semirreta ou reta. Nesse caso aqui, eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho o quê? Um ângulo reto. Mas, nesse caso, a medição solicitada foi desta abertura, olha. 0 grau, eu tenho que fazer a abertura, medir toda essa abertura até chegar nessa reta
ou semi-reta. Então, como que eu faço? Nesse caso, eu vou colocar o ponto de origem aqui no vértice, no encontro, tá vendo? Vou marcar, vou fazer a circunferência e vou parar onde está parando a outra reta ou a semi-reta. Quando eu faço isso, eu estou marcando a abertura desse ângulo. E vocês estão percebendo que essa minha marcação, ela é no sentido anti-horário. Ela não é no sentido horário. Então, sendo assim, eu vou olhar a marcação do meio. Quando eu tenho que marcar um ângulo, ou então achar um ângulo com transferidor, e eu preciso usar a borda de fora, estão percebendo? É quando eu consigo fazer no sentido horário, tá? No sentido horário, eu faço a borda de fora. No sentido anti-horário, eu uso a marcação de dentro, a do meio. Então, como que a gente faz aqui? Ponto de origem no lugar certinho, no vértice. Eu faço a abertura. E aqui ele está parando no ângulo de 270. 0 graus aqui no meio. Medi a abertura e parou em 270 graus. Ou seja, essa medição aqui, ela é um ângulo de 270 graus. Na sequência ali, como eu estava falando, eu tenho que girar o transferidor até linhas um de seus lados com a linha base. Alinhar um dos seus lados com a linha base, como eu tinha falado com vocês. Eu alinhei esse outro exemplo aqui, e olha só, eu olhando a marcação de dentro, no sentido anti-horário, eu tenho aqui um ângulo de 50 graus. Eu tenho que manter o vértice abaixo da origem e girar cuidadosamente o transferidor até que um dos lados do ângulo toque a linha a ser medida, ok? Vamos fazer uns exemplos aqui? Eu quero que vocês meçam os ângulos dos objetos que eu tenho aqui. Eu tenho um exemplo aqui desse porta-retrato. Vamos medir o ângulo dessa marcação. Aqui, olha, dessa aberturazinha aqui, olha, tá vendo? O que que eu faço? Eu pego a origem, nivelo aqui a reta do meu transferidor, e aí eu olho qual que é o ângulo que está indicando aqui. Aqui está indicando um ângulo de 15 graus, ok? Outro exemplo, vou pegar esse troféu, que eu tenho muito carinho por ele, vou medir esse ângulo aqui, dessa ponta. Olha como eu faço, eu pego a origem, pontinho do transferidor, a origem, nivelo aqui no vértice, na união das duas retas, das semi-retas também, dependendo do contexto. Nivelei a base e aqui eu tenho um ângulo de 45 graus. Outro exemplo, vou pegar essa flecha. Olha que linda essa flecha. Como que eu vou fazer? Pego a origem da régua, nivelo aqui com a retinha, estão vendo? Da ponta dessa flecha. E aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. Viram como é fácil? Simplesmente assim. E através dessa medição, você vai classificando o ângulo. Você vai classificando se ele é reto, agudo ou obtuso. Olha outro exemplo. Origem com vértice, nivelando a reta do que eu estou analisando. E essa partezinha aqui desse brinquedinho, tá vendo? É um ângulo de 50 graus. Ficou claro? É isso aí, gente. Esse é o nosso conteúdo que nós aprendemos. Valeu a pena, né? A gente se esforçar em casa, fazer as atividades, e foi um aprendizado bastante significativo. Eu tenho certeza que quando a gente voltar, vocês estarão craques, excelentes e super afinadinhos nos ângulos, nos polígonos e nas classificações dos triângulos também, ok? É isso aí, até a nossa próxima aula.
Até a nossa próxima revisão. Um beijo e fiquem com Deus!